Valentina estava sentada à mesa da cozinha, sem acender a luz. Em frente a ela estava uma garrafa de vinho, e a mulher olhava para o anel de noivado com amargura. Ele brilhava tão lindamente sob a luz dos postes que penetrava na sala escura vindo da rua. Valentina sempre cuidou da sua joia preciosa, limpando-a frequentemente, fazendo com que ela parecesse nova. Já se passaram quase 18 anos desde o dia do casamento, mas Valentina de repente pensou que esse não era o seu primeiro anel de noivado, e um sorriso tocou seus lábios. Apesar de seu atual estado de espírito, ela sentiu calor no coração. Isso sempre acontecia quando uma lembrança vívida de sua infância vinha à tona em sua mente. Valentina guardava com carinho essa memória de quando tinham 5 ou 6 anos, na creche, onde pairava no ar o cheiro adorado de zapetenka, um prato de queijo cottage assado. Ao seu lado estava um garoto cujo nome ela esqueceu ao longo dos 30 anos seguintes, mas ela sempre o reconhecia em fotos do jardim de infância. Ele era magro, de olhos escuros e uma criança adorável. Ele compartilhava doces com ela, protegia outras crianças e a ajudava em tudo. Ele arrumava a cama dela, ficava de plantão para ela, pegava bonecas das prateleiras mais altas e fazia pequenos e simples presentes. Eles frequentemente brincavam ou desenhavam juntos. Valentina, mesmo aos 5 anos, conseguia apreciar a atenção que ele lhe dava, e isso a deixava muito feliz. Um dia, o garoto colocou um anel em seu dedo, ele mesmo o havia feito com arame macio e até conseguiu incluir uma pequena pedra bonita na trama do adereço. "O que é isso?" perguntou Valentina, admirando o presente. "Eu fiz esse anel para você. Eu vi na televisão, primeiro os homens dão anéis para as mulheres e depois eles se casam. Eu definitivamente vou me casar com você quando crescer, e não mais com ninguém. Então, estou te dando esse anel." "Obrigada", disse Valentina, sorrindo. "Então, eu também quero me casar com você. Eu me casarei quando crescer, e isso é bom." Sorriu o menino, radiante. "Afinal, você é a garota mais bonita e melhor do mundo." Valentina simplesmente floresceu com essas palavras, sentindo calor e um agradável sentimento em seu coração. Essa lembrança não foi esquecida, mesmo agora, depois de mais de 3 décadas. O menino, naquela época, foi chamado pelos amigos para jogar futebol, e ele sorriu para Valentina e correu para se juntar aos garotos. A alegre e aberta criança com um dente faltando no topo do sorriso, Valentina também se lembrava até hoje. Parece que o garoto do jardim de infância foi o seu primeiro amor, e dizem que essas coisas nunca são esquecidas na escola. Valentina nunca havia sentido tais sentimentos antes. No entanto, no primeiro ano da faculdade, ela se apaixonou de forma mais madura. Sim, não conseguia pensar em mais nada além do objeto de seu afeto. Era Max, assim como ela, um calouro estudante. Eles estavam em diferentes grupos, mas se encontravam em palestras e seminários comuns. À primeira vista, sua aparência não era exatamente de estrela de Hollywood, magro, cabelos claros e cheio de sardas, mas ele imediatamente chamou a atenção de Valentina. Ela sentiu uma atração magnética por seu colega, o que era difícil explicar e descrever com palavras. Seus movimentos descontraídos e ágeis, olhar confiante e passos firmes, Valentina costumava admirar Max de longe. Sempre havia uma multidão de pessoas ao redor dele. Max possuía uma carisma incrível e rapidamente se tornou uma das estrelas do curso. Mais tarde, descobriu-se que ele também tocava violão muito bem, e como ele respondia com esperteza aos professores e amigos. Valentina não podia deixar de sorrir toda vez e até mesmo rir de suas piadas. No entanto, ela nunca sonhou em receber atenção dele. Durante os 4 anos de estudo, o rapaz nunca disse uma palavra para ela, exceto o habitual olá de praxe. Para ela, Valentina era apenas uma garota comum e sem graça, enquanto ele era cercado pelas mais bonitas garotas da universidade. Embora ele tivesse alguns relacionamentos, todos pareciam ser passageiros e nada muito sério. Provavelmente, é difícil fazer uma escolha quando há tantas opções disponíveis. Valentina se resignou a essa situação e nem tentou mudar nada, apenas se esforçando para que os outros não percebessem seus sentimentos e continuou a admirar seu príncipe de longe. Apenas em sonhos a garota se permitia imaginar outra vida, uma realidade fictícia,
e Max estava apaixonado por ela até as orelhas. Às vezes, ele a salvava dos rapazes insistentes no clube, às vezes os dois voavam juntos para um resort luxuoso, às vezes até mesmo fingiam um casamento. Eram sonhos agradáveis que, infelizmente, não estavam destinados a se tornarem realidade para Valentina, em comparação com as beldades que se aglomeravam em torno do popular colega de classe. Certo dia, os estudantes decidiram fazer uma viagem em grupo, é claro que Max não poderia perder tal evento. Então, Valentina decidiu se juntar também. Os estudantes chegaram à floresta em um ônibus alugado, viajando para outra região, e passaram várias horas na estrada. Max, como sempre, estava no centro das atenções, fazendo muitas piadas, tocando violão e inventando jogos divertidos para passar o tempo. Durante as horas da viagem, ele disse mais palavras para Valentina do que durante os 4 anos de estudo, tudo porque havia menos pessoas no ônibus e todos tiveram que se comunicar uns com os outros. Pela primeira vez, Max chamou Valentina pelo nome e ela sentiu um agradável arrepio percorrer seu corpo. E isso foi tão incrível que ela não conseguiu ouvir o que ele disse depois. Max sorriu com seu amplo e conhecido sorriso e repetiu a pergunta. Os estudantes chegaram à floresta, colocaram suas mochilas e continuaram a pé. Eles encontraram um lugar adequado para acampar, montaram um acampamento de tendas e, à medida que escurecia, acenderam rapidamente uma fogueira e cozinharam uma sopa enlatada. Tudo isso aconteceu sob conversas animadas e risos. Valentina nunca se divertiu tanto. Max, como sempre, tocou violão, e os estudantes cantavam e riam. Enquanto cantavam, Valentina estava sentada entre duas de suas amigas e não tirava os olhos do rapaz. O céu escureceu imperceptivelmente e ficou coberto de brilhantes estrelas grandes, que não eram visíveis na cidade. Valentina olhava para elas com todo o seu ser, inclinando a cabeça para trás e se afastando dos sons ao redor. Parecia que ela estava no espaço aberto. A moça sentiu um olhar sobre ela e virou-se. Max estava olhando diretamente para ela, não com sua habitual indiferença, mas com interesse. Ele não estava ouvindo a colega bonita falar sobre algo em seu ouvido. Legal, não é? Disse Max a Valentina. Ela percebeu que ele notou sua admiração pelas estrelas e a compartilhava. Isso a deixou com uma sensação calorosa e ela sorriu para ele, olhando em seus olhos sem constrangimento, algo que ela nunca tinha feito antes. Nunca vi algo assim, confessou Valentina. O fogo começou a queimar, e um dos colegas de classe deu o comando para reunir gravetos. Valentina decidiu procurar por eles por perto, atrás de arbustos próximos. Era um pouco assustador adentrar a floresta escura, mas Max estava próximo. Ele veio até ela e até a convidou para algum lugar, parecia mais uma situação de suas fantasias do que a realidade. Max pegou a mão de Valentina e a levou através da floresta. A luz de uma lanterna iluminava o caminho deles enquanto subiam uma das colinas, havia várias delas ao redor. Outras colinas estavam completamente cobertas por árvores, arbustos e grama alta, mas essa tinha uma trilha traçada para o topo. Max e Valentina começaram a subir, era um pouco difícil, mas a moça se esforçava ao máximo para mostrar que não era mais difícil do que para Max, que, com uma agilidade felina, subia em alguns pontos particularmente difíceis e estendia a mão para ajudá-la. Vamos subir mais um pouco. Falta pouco, encorajou Max. Ele não sabia que Valentina estaria disposta a segui-lo até o fim do mundo. Afinal, era apenas uma colina, logo eles chegaram ao topo. O céu estava claro, as estrelas agora brilhavam não apenas lá em cima, mas pareciam estar por todos os lados, iluminadas pela luz brilhante da lua. Tudo parecia mágico e misterioso. Olha para baixo, sorriu Max. Valentina não pôde deixar de suspirar, a vista era de tirar o fôlego. A floresta estava lá embaixo, distante, e nos espaços abertos, um rio rápido serpenteava, estendendo-se por onde os olhos alcançavam. As colinas arborizadas se estendiam em todas as direções, tudo sob a luz misteriosa da lua e das grandes estrelas. Parecia que não havia civilização ali, apenas essa natureza intocada e selvagem. Max observou com prazer a reação da garota e percebeu como ela estava maravilhada ao olhar as estrelas. Ele entendeu que precisava mostrar esse lugar para ela, pois ela com certeza apreciaria.
Obrigada, disse Valentina, voltando o olhar para Max. É simplesmente maravilhoso aqui, não há palavras para descrever. O rapaz sentou-se em uma pedra coberta de musgo e novamente olhou ao redor, claramente desfrutando das paisagens. Isso me lembra as cenografias do filme baseado no livro do meu autor favorito, comentou ele. Você está lendo algo dele? Valentina quase se ofendeu com a pergunta. Não, respondeu Max, um cara inteligente que poderia participar de qualquer conversa e não se sairia mal nos estudos, mas sempre estava cercado de vida. Para Valentina, era difícil imaginar como ele poderia relaxar com um livro em mãos. Quanto a ela, amava ler os livros do meu autor favorito, Stephen King, a fascinavam. Também me lembra os livros do meu autor favorito, adoro Stephen King, sorriu Valentina. King? Que coincidência! O rapaz riu. Era exatamente dele que eu estava falando. Eles conversaram sobre livros e filmes e, imperceptivelmente, começaram a discutir questões filosóficas. Descobriram que tinham os mesmos interesses. É tão fácil conversar contigo, confessou Max. Valentina sentia o mesmo. Max mostrou-se um interlocutor agradável e inteligente. Neste momento, sob a luz da lua, surgiu a oportunidade perfeita para um beijo. O coração de Valentina disparou. Ela tropeçou em uma pedra invisível na grama e começou a cair, mas Max a segurou habilmente pelos ombros, e logo eles estavam abraçados, com seus rostos muito próximos. Max olhava atentamente em seus olhos, e Valentina esperava ansiosamente, mas nada aconteceu. Cuidado, ainda tem raízes de árvores aqui, alertou Max. Uma vez quase caí de cabeça para baixo. Max e Valentina voltaram para junto dos amigos. As fiéis admiradoras do rapaz o cercaram novamente, e tudo parecia igual como antes, mas muita coisa havia mudado. Agora, Max e Valentina frequentemente se encontravam com os olhos e trocavam sorrisos sutis. Valentina se sentia feliz, quase como em seus sonhos. E então, um dia, Max a convidou para ir ao cinema, e, inesperadamente, foi para ver uma adaptação de um livro de Stephen King. E lá, na escuridão da sala de cinema, aconteceu o primeiro beijo deles. Desde então, eles oficialmente se tornaram um casal. Para surpresa e decepção das muitas admiradoras de Max, a vida de Valentina mudou completamente. Ela passou a frequentar festas, sair para passeios, ir a concertos e ter encontros interessantes. Max sempre lhe proporcionava experiências emocionantes. O ritmo agitado de vida de Max um pouco cansava Valentina, que era mais reservada, mas mesmo assim ela estava feliz. Ela estava feliz. Max tratava-a com muito cuidado e respeito, completamente diferente do que com suas antigas namoradas. Valentina percebia isso por si mesma e ouvia o mesmo dos amigos de Max. Eles diziam abertamente que ele nunca havia tido relacionamentos tão fortes e sérios antes. A jovem se sentia amada e especial. Max cuidava dela de forma delicada, antecipando seus desejos. Ele frequentemente confessava que adorava o sorriso de Valentina e de várias maneiras tentava fazê-la sorrir. Eles também conversavam muito, e essas conversas eram como uma terapia para ambos, deixando suas almas leves e luminosas. Como sou sortudo por ter te encontrado, Max costumava dizer, olhando para os olhos felizes de Valentina. Ela sentia o mesmo. E então, descobriu-se que Valentina estava esperando um filho, isso aconteceu no 5º ano da faculdade. Estava chegando a hora de buscar emprego e se firmar, e agora essa notícia. Mas Valentina já havia decidido que manteria o bebê, não importasse o que acontecesse, afinal, era um filho do seu amado Max. A notícia assustou Max, é claro, mas Valentina não descartava essa possibilidade e até ela mesma ficou surpresa com a notícia. No entanto, ela estava determinada. Isso a deixou feliz. Eu queria te fazer um pedido de casamento de forma diferente, é claro, sorriu Max, mas já que aconteceu assim, terei que fazer do jeito simples. Você vai se casar comigo, é claro. Lágrimas de alívio surgiram nos olhos de Valentina. Sem se preocupar com o dinheiro. Você sabe que eu já comecei a trabalhar no banco, vou mudar para o curso noturno e trabalhar o dia todo.
E vamos morar na antiga casa de família. De qualquer forma, ela está vazia há muito tempo desde que os parentes estão há muito tempo no exterior, a casa está desocupada. Max planejou tudo tão facilmente e rapidamente que Valentina sentiu-se totalmente protegida. Era como se ela tivesse uma parede de pedra ao seu lado. Valentina tomou mais um gole de vinho de uma vez. Ela não estava acostumada a aliviar o estresse dessa maneira, mas hoje precisava relaxar e tentar se distrair, senão não conseguiria dormir. Amanhã, ela teria uma conversa séria com o marido. Ela tomou a decisão final. Valentina olhou pensativamente para o anel de casamento e, com um movimento brusco, tirou-o do dedo. O ornamento pulou pela mesa com um som melodioso. Valentina e Max tiveram um casamento animado e barulhento. A vida familiar começou e logo se descobriu que o recém-marido sabia fazer de tudo: cozinhar, lavar e limpar. Seus jantares eram muito mais saborosos do que os de Valentina, mas a jovem também se esforçava, aprendendo a ser uma boa dona de casa. Max realmente se matriculou em um curso noturno para ter a oportunidade de trabalhar o dia todo no banco e ganhar mais dinheiro, afinal, em breve eles teriam um bebê e os gastos aumentariam significativamente. Ele não queria depender da ajuda dos pais e preferia se sentir como o chefe da família. Esse desejo de ser independente fez Valentina respeitar ainda mais o seu marido, tão jovem, mas já sério e autossuficiente. Os recém-casados pensavam que o bebê viria após o diploma. Mas a vida fez suas correções. Logo no primeiro ultrassom, ficou claro que o casal teria, como frequentemente acontece, gêmeos que nasceram um pouco antes do prazo. Eles tiveram que defender o diploma em condições extremas, preparando-se enquanto cuidavam dos dois recém-nascidos chorando, o que foi um verdadeiro desafio. No entanto, Valentina estava feliz, como ela pensava, as dificuldades também os fortaleciam e uniam. Ela percebeu que tudo estava indo como deveria após o diploma. A vida se tornou mais tranquila e estável. Max se entregou completamente ao trabalho, que ele gostava, o envolvia e inspirava. O rapaz progredia rapidamente em sua carreira. Enquanto isso, Valentina cuidava dos pequenos filhos e esperava que tudo se acertasse no futuro. Seu diploma vermelho estava guardado na prateleira do armário, um objeto de orgulho especial que ainda não lhe servirá e não se sabia quando seria útil. Os gêmeos cresciam inteligentes e simpáticos, mas também muito frágeis. O nascimento prematuro de 1 mês e meio afetou sua saúde. Eles quase não frequentavam a creche, ficavam doentes com muita frequência. O pediatra aconselhou a cuidar deles em casa até a escola, quando eles se fortaleceriam e ficariam bem. Assim, Valentina se tornou dona de casa por muitos anos. Max ganhava bem e sustentava completamente a família. A mulher parecia feliz, mas também queria estar entre as pessoas. Ela era considerada uma das alunas mais bem-sucedidas da turma. E agora suas colegas, que mal passaram de ano, já alcançaram certos patamares em suas carreiras. Enquanto Valentina, desde o dia em que recebeu o diploma, nunca chegou a trabalhar. No entanto, ela tinha tudo o que precisava para ser feliz: um marido amado, 2 maravilhosos filhos e um lar aconchegante. Os filhos cresceram em sua própria espaçosa e muito aconchegante casa. O tempo passou, e as relações de Max começaram a mudar imperceptivelmente. Se antes o casal poderia passar horas discutindo os mais variados assuntos, desde os filhos e o trabalho até os detalhes da vida das celebridades, agora eles ficavam mais em silêncio. Ou melhor, Valentina, por hábito antigo, tentava iniciar uma conversa, mas Max a ignorava, preferindo agora os jogos de computador e ficar no celular, até mesmo em interações com os filhos. Ele precisava ser lembrado. E, no passado, ele mesmo inventava atividades interessantes com os meninos. Valentina adorava ver o marido brincando com os meninos, rindo feliz enquanto cuidava deles. Mas aos poucos esses momentos se tornaram coisa do passado. Agora, o jovem pai estava cada vez mais irritado com o barulho das crianças e com os brinquedos espalhados por toda parte. O casal estava se afastando um do outro. Max se tornou distante, como se fosse um estranho, e há muito tempo não olhava para a esposa com o mesmo cuidado e admiração de antes. Tudo isso machucou e assustou muito a mulher. Ela não podia apontar nenhuma reclamação específica ao marido,
pois ele cumpria honestamente tudo o que lhe era pedido, mas a relação agora estava tensa. Faltava a antiga calor e sinceridade. Um dia, Valentina decidiu ter uma conversa franca. Ela ouviu dizer que em cada família há crises, e o problema nessas situações não deve ser ignorado ou inventado. Estou muito cansado do trabalho, respondeu Max, afastando-se. Os anos passaram. Os gêmeos cresceram e foram para a escola. Finalmente, Valentina pôde focar em sua carreira. Ela teve que começar do zero, mas não se entristeceu. Ela se envolveu com prazer no mundo dos números e relatórios financeiros. Enquanto isso, Max desenvolvia seu próprio negócio, e as coisas estavam indo muito bem. A família se mudou primeiro para um apartamento maior e depois para uma luxuosa casa de campo. À primeira vista, Max parecia ser o marido ideal, trabalhava muito, mas sempre tirava férias 2 vezes por ano com a esposa e os filhos. Nessas viagens, no entanto, Max parecia distante, abraçava Valentina, fazia-lhe elogios, dava presentes e se divertia com as crianças, mas a mulher sentia que sua mente estava em algum lugar muito distante. Valentina concluiu que Max realmente havia mudado devido ao trabalho estressante e tenso. Afinal, ele estava provendo totalmente a família. A vida segura de suas famílias repousava sobre seus ombros, uma responsabilidade enorme. Mas uma pessoa assim não pode permanecer o mesmo brincalhão e palhaço de sua juventude. Na verdade, poucos casais conseguem manter a paixão e romance depois de anos de vida doméstica. Valentina sentia falta das conversas íntimas, dos abraços calorosos, dos olhares trocados, mas acreditava que tudo isso voltaria quando o negócio de Max se tornasse mais estável. Ela sempre se esforçava para parecer impecável para o marido, mesmo quando estava cansada do trabalho ou doente. Sua manicure estava sempre perfeita, seus cabelos bem cuidados, e ela usava roupas elegantes mesmo em casa. Ela era uma visitante regular da academia e do salão de beleza. Ela estava acostumada a se ver como uma pessoa comum, enquanto em torno de seu marido sempre havia muitas mulheres impressionantes e bonitas. Então Valentina decidiu mudar a situação. O resultado superou todas as expectativas. Ela começou a receber muitos elogios, os olhares dos homens ao redor se tornaram ainda mais eloquentes. Max também não economizou elogios, mas de alguma forma soavam mais comuns, não como antes, quando o relacionamento deles estava apenas começando. Valentina olhava pensativa para a janela, já era tarde. Seus olhos se voltaram para uma foto daquele memorável passeio, quando ela e Max se aproximaram. A foto histórica ocupava um lugar de destaque na prateleira da lareira elétrica. Ela estava lá jovem e ao seu lado estava Max, aquele mesmo de 20 anos, alegre, atencioso e sensível. Ela sentia muita falta dele. A foto foi tirada quase imediatamente após a conversa decisiva no morro, antes de se tornarem um casal. Valentina já sentia na época que realmente interessava Max. Valentina olhava a fotografia, questionando por que se via como uma pessoa sem graça. Ela era uma jovem muito bonita, com grandes olhos verdes e um lindo sorriso branco. Seus cabelos castanhos brilhantes também eram encantadores. As versões adultas dela talvez ainda carecessem de autoconfiança, mas ela sabia que teria forças para tomar uma decisão importante: ela não viveria mais com Max. Ele não fazia ideia de que sua esposa sabia sobre sua traição, ou melhor, sobre o que ele havia feito, pois não há palavra adequada para descrever suas ações. Os gêmeos estavam crescendo incrivelmente inteligentes. Ambos tiravam apenas notas máximas na escola, e a educação lhes era muito fácil. Eles frequentemente participavam de diversas Olimpíadas acadêmicas e quase sempre voltavam com prêmios. Na 5ª série, eles se apaixonaram por programação e, ao final do ensino médio, já eram verdadeiros gênios nessa área, ganhando um dinheiro decente. Valentina não entendia muito sobre códigos e linguagens de programação, mas sabia que os filhos trabalhavam remotamente com pessoas de outras cidades e até mesmo países. Ela se orgulhava de seus filhos talentosos e se alegrava com suas vitórias. Os gêmeos não se pareciam com o pai, que na idade deles era o alma da companhia. Os meninos eram mais reservados, assim como a mãe.
Ninguém ficou surpreso quando, ainda no ensino médio, eles foram convidados a estudar em uma prestigiosa universidade de tecnologia em Moscou. As realizações dos gêmeos já eram conhecidas e acompanhadas por lá, e ofereceram-lhes bolsas de estudo completas e vagas nos alojamentos do campus. Para Valentina, foi emocionante deixar os filhos, recém-saídos da escola, para começarem suas próprias vidas. No entanto, Max disse que era uma chance para eles, que, se sempre os mantivesse debaixo de suas asas, não seria bom para eles. Valentina compreendia tudo com a mente, mas seu coração se apertava de ansiedade ao pensar que seus filhos poderiam ficar completamente sozinhos na imensidão da metrópole, que lhe parecia cheia de perigos. Os rapazes partiram para estudar e agora a casa estava vazia. Valentina e Max passaram a viver quase como vizinhos, pois quando ela tentava conversar com o marido sobre isso, ele apenas a ignorava, dizendo para não inventar problemas onde não havia, que tudo estava bem e que ela não tinha motivo para se sentir assim. O que Valentina sentia falta era do calor humano, das conversas e do apoio do marido. Ela sentia saudades do antigo Max e já suspeitava que ele provavelmente não voltaria mais, mas ainda tinha esperanças. Seu único alívio era o trabalho. Não que ela precisasse do salário, mas gostava de ir ao escritório todos os dias, onde pelo menos podia se comunicar com as pessoas. Além disso, quando mergulhava no mundo dos relatórios e números, conseguia esquecer temporariamente todos os seus problemas. Além disso, lá ela tinha uma verdadeira amiga. Lena era muito diferente de Valentina. Ela era uma mulher extrovertida, confiante e esbelta, não tinha medo de falar francamente com as pessoas e nunca ficava calada, sempre tinha uma resposta inteligente e precisa para tudo. Lena era uma eurovisora e trabalhava em um departamento vizinho. Elas frequentemente se encontravam em assuntos de trabalho. Lena era o oposto de Valentina. Ela tinha uma aparência atlética, alta e confiante, e não tinha medo de falar francamente com as pessoas, sempre dando uma resposta rápida e precisa em qualquer situação. Lena criava seus 2 filhos sozinha, um menino de 8 anos e uma filha de 6, desde que se divorciou há 3 anos. Ela não se arrependia nem um pouco disso e, apesar de ocasionalmente se envolver em relacionamentos, não planejava nada sério para si mesma. Não vou me casar novamente, gosto mais da vida de solteira, costumava dizer Lena. Parecia haver uma grande diferença entre essas duas mulheres tão distintas. As duas mulheres não tinham nada em comum com outras mulheres, mas Valentina e Lena rapidamente se tornaram melhores amigas. Elas compartilhavam todos os segredos e problemas uma com a outra. A vida de Lena parecia tão brilhante e interessante para Valentina, como se ela fosse uma heroína de uma novela. Por sua vez, Lena admirava a sensatez e a contenção da amiga, dizendo que se misturassem as duas, resultaria em uma mulher perfeita. Às vezes, Lena brincava: "Você tem que ter um marido bonito e rico, sempre há muitas mulheres em torno de homens assim." Valentina tentava afastar esses pensamentos, mas o Max se tornou completamente diferente. O antigo marido, que a amava e não desviava os olhos dela, não poderia ser capaz de tanta maldade, mas o Max de hoje era desconhecido para Valentina, ela não o conhecia e não entendia. A mulher tentou mudar a situação várias vezes, uma vez à noite, quando Max voltou do trabalho, ela iniciou mais uma séria conversa com o marido. Ela teve uma ideia que, segundo ela, poderia ajudar a família deles. "Vamos ter outro filho", ela propôs. Valentina propôs algo que fez Max até se engasgar com o chá. "Por que precisamos de mais crianças? Já criamos os meninos, o que mais é necessário?" Valentina sorriu e se aproximou dele. "Em casa, dizem que ainda somos jovens e saudáveis, sem problemas financeiros. Por que não tentar essa felicidade novamente? Talvez seja a hora de desfrutar da vida", argumentou. "Imagine, e se for uma filha, tão bonita quanto você? Tenho certeza de que ela se tornará a pessoa mais amada do mundo para você. Um bebê sempre traz alegria." Não estou pronto", respondeu Max. Depois, ele se aproximou de Valentina, beijou sua testa e sugeriu: "E se eu te ajudar a abrir um negócio? Para que você não fique entediada." "Não, meu trabalho me satisfaz completamente", suspirou Valentina desapontada. A ideia que ela achava tão boa não recebeu nenhuma resposta positiva de seu marido.
Ela se lembrou de como ele havia ficado feliz com a notícia de sua gravidez 18 anos atrás, e ela esperava que as coisas fossem iguais agora. E agora, Valentina tirou o anel de casamento e o colocou na mesa da cozinha. Esse adorno nunca mais estaria em seu dedo anelar. O telefone tocou. Na tela apareceu o número de Lena. Oi, amiga. O que está fazendo? Vamos beber e nos divertir, tem um vento animado. Junte-se a mim no bar, arrume-se. Em 20 minutos passo aí de táxi, disse ela. Hoje não estou no clima, respondeu Valentina. E eu estou livre esta noite, pode ser que eu não tenha outra oportunidade. As crianças foram levadas pelos meus pais por alguns dias, então estou livre como o vento. E hoje é sexta-feira, não podemos perder essa chance. Valentina ficou pensativa. Realmente, por que não? Ficar sozinha em um apartamento escuro sentindo saudades do marido traidor não era uma perspectiva muito agradável. Ótimo, estou indo para a festa de aniversário. Max me deu um apartamento espaçoso e bem localizado perto do meu trabalho. Um designer profissional cuidou da decoração do lugar, surpreendeu-se Valentina ao olhar em volta os luxuosos aposentos. Você está me expulsando de casa? Perguntou. Mas você também vai sorrir? Respondeu Max, abraçando carinhosamente sua surpresa esposa. Você sempre acorda antes do amanhecer para não se atrasar para o escritório e volta muito tarde, parecendo cansada. É a mais pura verdade. Para chegar ao trabalho a tempo saindo do vilarejo onde vivemos, você precisa acordar às 6 da manhã. A estúdio perto do escritório resolverá muitos problemas, mas assim, nós só nos veremos nos fins de semana. Não é a melhor situação para o nosso relacionamento, que já está passando por uma crise. Max parece ter entendido o que sua esposa estava pensando e acrescentou: Você não se importa se eu ficar às vezes? Você sempre será o convidado mais desejado, respondeu Valentina sinceramente. Logo a mulher percebeu que a ideia do apartamento era realmente boa. Ela amava de todo o coração seu aninho, pois ali se sentia aconchegante e tranquila. Às vezes, Max realmente passava a noite lá. Normalmente, nos casos em que ele precisava sair cedo de manhã para ir a algum lugar na cidade ou no aeroporto, o apartamento de Valentina se tornou um verdadeiro lar, mas para o marido dela, era apenas um ponto de transferência. A convidada mais frequente era Lena, às vezes Valentina convidava outros colegas também. Eu adoro estar aqui, confessou Lena. Amo ficar no seu sofá, assistindo a séries e fazendo pedidos de comida japonesa. Aqui é tão calmo e tranquilo. Enquanto isso, em casa, é um barulho eterno, as crianças discutem por qualquer motivo, e eu ainda tenho que ajudar o mais velho com as lições. É a vida doméstica que me deixa maluca. Alguém já te deu um presente na forma de um apartamento próprio? Brincou Valentina. Eu me trancaria lá e nunca mais sairia. Naquela noite, ao sair do escritório, Valentina descobriu que seu carro não dava partida. Já estava tarde, e ela queria muito ir para casa. Ela tentou várias vezes, mas o motor não mostrou sinais de vida. Então ela ligou para o marido e contou sobre o problema. Estou passando perto agora, respondeu ele, vou te levar para casa e chamar os mecânicos. Valentina sorriu. Max não era mais compreensivo e atencioso como costumava ser quando jovem, mas ele era muito confiável. Você pode contar com ele em momentos difíceis, ele nunca te decepcionará. No caminho de volta para casa, eles pararam no supermercado e compraram mantimentos para o fim de semana. Hoje é sexta-feira, o que significa que Valentina não está indo para seu apartamento, mas para casa, e passará a noite com o marido. Distraída, ela olhava pela janela para as ruas da cidade passando rapidamente. Era bom relaxar. De repente, no canto do olho, ela notou algo. Uma coisa plana e rosa estava saindo de um vão entre o assento e a caixa de câmbio. Sem saber por quê, Valentina se inclinou para ver. Ao descobrir aquela descoberta diante de Max, a intuição de Valentina pareceu acertar. Melhor esperar. O objeto, com um tom glamouroso e rosa, agora não deixava a mulher em paz. Ela não conseguia tirar os olhos dele. Parecia ser um smartphone,
e ainda por cima cheio de brilhos, claramente não pertencia a um homem. Enquanto o marido parava em um posto de gasolina para abastecer, Valentina pegou o telefone. Ele não estava bloqueado e, na tela, exibia uma foto muito interessante. Max estava nos braços de uma jovem e bonita moça. Os abraços não pareciam amigáveis, a dama sorria largamente para a câmera. Max parecia muito feliz e apaixonado, e em seus olhos, Valentina percebeu admiração pela companheira. Foi esse fato que causou uma dor especial em Valentina. A mulher rapidamente abriu a galeria, onde havia muitas fotos da proprietária do telefone. A simpática moça claramente adorava posar, o que não era surpreendente, considerando que ela tinha a aparência de uma supermodelo, uma figura esguia, cabelos luxuosos e traços faciais perfeitos. E ela sabia como se apresentar, a proprietária do smartphone claramente sabia como conquistar. Havia também fotos com Max, o casal frequentemente posava abraçado, e o marido parecia completamente diferente, alegre, feliz, apaixonado, quase o mesmo de muitos anos atrás, no início de seu relacionamento. Só que, é claro, agora ele estava muito mais velho e maduro. O que mais incomodou Valentina foram as fotos da casa deles. Isso significava que o marido comprou uma casa separada para ela, supostamente cuidando de sua esposa, enquanto trazia a amante para lá. Max, seu traidor. Pelo que mostravam as fotos, o casal viajava muito, eles adoravam resorts luxuosos. Aparentemente, nem todas as viagens do marido eram de natureza comercial. Essa história romântica já tinha cerca de 6 ou 7 anos, um período respeitável e, como foi possível não entender nada durante esse tempo. Valentina viu Max voltando e rapidamente colocou o telefone de volta, ela não queria iniciar uma conversa agora. A mulher se sentia cansada e vazia, ainda atordoada. Ela precisava se recompor, acalmar-se. Por favor, me leve para o apartamento em silêncio, pediu calmamente. Por que você está surpresa? O final de semana está chegando. Você não sentiu falta de casa, disse Max. Valentina realmente não queria voltar para onde a amante havia sido a dona há pouco tempo. Ah, esqueci que a minha bicicleta está lá por causa do carro. Tenho uma verificação no meu trabalho hoje, mas tudo bem, ela mentiu. Tudo bem, Max não ficou chateado e virou o carro. No caminho, Valentina lançou olhares furtivos para o telefone rosa e imaginou como ele acabou nesse pequeno espaço, se simplesmente escorregou do bolso da desconhecida quando Max a levou, ou se foi algo diferente. Valentina estava se dirigindo a um bar, um lugar muito acolhedor que Lena, sua amiga, havia apresentado a ela durante os anos de faculdade. Tornou-se um ponto de encontro habitual para elas. Valentina gostou da atmosfera acolhedora e amigável do bar, que consistia em várias salas. Em uma delas, sempre havia música ao vivo, e ali os clientes podiam pedir uma música favorita gratuitamente e cantar junto com os outros convidados. As outras salas também tinham um conforto especial, cada uma podendo escolher a sala que mais agradava ao gosto do cliente. Se você gosta de karaokê, bem-vindo à Sala Verde, se prefere conversas tranquilas e uma atmosfera elegante, o Salão Areia o aguarda. Valentina e Lena costumavam preferir a sala com música ao vivo, e tinham até uma mesa favorita perto do palco, onde passavam agradáveis noites de encontros difíceis. Era exatamente o que Valentina precisava naquela noite, e ela estava feliz. Valentina ficou surpresa com a ligação inesperada de Lena e rapidamente se preparou. Hoje ela queria parecer deslumbrante, então escolheu calças que realçavam sua figura esbelta e sapatos de salto alto. Ela fez uma maquiagem refinada e discreta, apenas realçando levemente os lábios e os cílios. Assim, Valentina parecia mais jovem do que seus 38 anos. Muitas de suas conhecidas nessa idade já pintavam os cabelos, mas Valentina ainda não tinha nenhum fio grisalho. E mesmo as rugas, até as de expressão, ainda não a preocupavam. Valentina se olhou no espelho e ficou satisfeita com o resultado. Era difícil acreditar que aquela mulher jovem e esbelta era mãe de 2 filhos adultos. Ela não ficava atrás do loiro Max. No entanto, ela preferiu não pensar neles por enquanto, pois isso arruinaria seu humor. Ao descer para o táxi, Lena avaliou-a e disse: "Sim,
ambas estamos ótimas, ninguém pode discordar disso. Mas me parece que seus olhos estão estranhos, como se você tivesse chorado ou tivesse uma alergia, e eles parecem tristes. Alguma coisa aconteceu, confessou Valentina, e contou a história que aconteceu hoje, compartilhando sua dor com a amiga. Lena imediatamente a defendeu, criticando o traidor. Bem, sobre ele ter uma amante, não fico nem um pouco surpresa. Eu te avisei sobre isso há muito tempo. Mas acreditar nisso, você não quis. Bem, o que podemos fazer? Sou apenas uma tola, uma garota ingênua que nem conseguiu manter seu marido. Mas não precisamos dele, e vocês devem se alegrar com o que tem agora. E pegamos o táxi e chegamos ao bar, onde encontramos nossa amiga. Entramos no nosso salão favorito e hoje havia um guitarrista conhecido no palco. Valentina adorava como ele tocava com alma e prazer. Esse homem frequentemente escolhia músicas românticas. Hoje era exatamente o clima adequado para essa música. As amigas fizeram seus pedidos e, como sempre, conversaram muito e riram juntas. O que aconteceu não parecia tão trágico para Valentina agora. Ela e Max já estavam afastados um do outro há muito tempo. Que sorte ter encontrado aquele celular hoje. Agora tudo se encaixava, e ela tinha uma explicação para a frieza e a indiferença de seu marido. Valentina buscava a culpa em si mesma, mas a verdade era que ele tinha um relacionamento extraconjugal, e não era algo recente ou casual. Mas tudo bem, agora eles se divorciariam. Valentina se mudaria para o seu amado apartamento e seria feliz, não importa o que. No fundo, ela sabia que seu pensamento positivo era influenciado pela bebida, pela presença de sua melhor amiga e pela atmosfera do bar. Pela manhã, o problema voltaria a cair sobre ela com todo o seu peso, e seria muito doloroso. Mas agora Valentina preferia aproveitar o momento e não pensar no triste. Sobre Andrei, ela sentia como se vivessem duas pessoas em um só corpo desde a mais tenra infância. Uma era séria, atenciosa e determinada, amante da certeza e da estabilidade. A outra era um romântico incurável, sonhando com aventuras e propenso a impulsos. A primeira parte da personalidade permitiu que Andrei se tornasse um cirurgião bem-sucedido, procurado por pessoas de todo o país para suas cirurgias. No trabalho, ele era muito sério, minucioso e atento, ciente do peso de sua responsabilidade. A segunda parte da personalidade o atraía para outros lugares. Fazia o homem adulto sair em sua moto pelas ruas à noite e aprendeu a tocar violão na adolescência. Ele até fundou uma banda que se desfez de forma quase imperceptível quando os membros seguiram outros interesses. Mesmo assim, surgiu uma oportunidade para ele se tornar uma espécie de estrela, mesmo que em nível local. Um dia, ele encontrou um bar com música ao vivo, onde sempre recebiam bem quem estivesse disposto a entreter os convidados com sua música. Com a guitarra, inicialmente, Andrei tocava apenas algumas músicas por noite. Como visitante, as pessoas cantavam junto, aplaudiam, agradeciam, tudo isso dava a ele uma energia tão poderosa que em breve ele não conseguia imaginar a vida sem essas apresentações. O diretor do bar até fez um contrato com ele, e agora Andrei oficialmente se apresentava várias vezes por mês durante toda a noite. Além disso, recebia um salário por isso. O bar se tornou seu segundo lar, mas ele não desenvolveu nenhum vício em bebidas, já que a sua profissão como cirurgião exigia olhos precisos e mãos firmes. A atmosfera do lugar o atraía por si só. Além disso, ele fez amigos e conquistou fãs, o que não era nada mal, pois há alguns anos ele passou por uma dolorosa separação com sua esposa, Cristina. Ela não aprovava muitas coisas nele, como suas noites de plantão e dedicação ao trabalho, e considerava seu interesse por música algo não sério. E o mais importante, a renda de um médico não era suficiente para ela. Então, um dia, ela arrumou suas coisas em malas e o colocou para fora de seu apartamento com financiamento. Enquanto eu ainda sou jovem e bonita, encontrei alguém mais sério para mim, alguém que me faça feliz. Você precisa de alguém mais sério do que um cirurgião? Ela disse, intrigada. Então você está brincando até agora, respondeu Andrei, olhando para as malas no limiar da porta. Você está destruindo nossa família, e você está se divertindo com isso. Se eu pagar, isso mudará alguma coisa? Perguntou Andrei,
tentando lidar com o choque de seu comportamento tão inesperado. Ele achava que tudo estava bem entre eles, mas a verdadeira razão foi revelada pouco depois. Aparentemente, Cristina já estava há muito tempo namorando um de seus colegas de trabalho, e aparentemente seus relacionamentos assumiram um rumo sério. Talvez a esposa realmente tenha se apaixonado. E assim começou a procurar motivos para a separação. Andrei realmente trabalhava constantemente, além de dedicar muito tempo aos seus hobbies, como tocar guitarra e fazer viagens de moto, que eram suas válvulas de escape para liberar a tensão, pois como cirurgião, ele tinha a responsabilidade diária de lidar com vidas humanas. Provavelmente, ele deveria ter passado mais tempo tocando com a filha e passando as noites com a esposa, mas Cristina nunca havia expressado queixas e até se recusava a ir a esse bar. Apesar disso, Andrei frequentemente a convidava para acompanhá-lo. De qualquer forma, Andrei mudou para seu apartamento de solteiro, onde morava antes do casamento, e felizmente estava vazio, pois os inquilinos anteriores haviam se mudado recentemente e os novos ainda não haviam chegado. E assim começou sua vida de solteiro. Andrei estava sofrendo muito com a separação de sua esposa. Ele acreditava que tinham plena compreensão um do outro e agradecia o destino por ter uma esposa tão sábia. A atitude dela pegou Andrei de surpresa, privando-o de relacionamentos sólidos, que pareciam fortes antes. Era difícil, mas o que mais o deixava triste era ver menos sua filha. A pequena Lenka ficava com o pai apenas algumas vezes por semana, e ela sentia muita falta dele. Ela prometia que, quando crescesse, iria morar com ele, mas, por enquanto, sua mãe não a deixava ir. Era realmente triste para Andrei ver sua filha sofrer por causa deles, seus pais. A Lenka amava igualmente sua mãe e pai, e a separação deles lhe causou dor. Suspeitava Andrei, isso pode causar uma ferida que se manifestará talvez na adolescência. Nos anos seguintes, depois da separação com sua esposa, Andrei tentou iniciar relacionamentos sérios algumas vezes. No hospital, ele era considerado um pretendente cobiçado. No bar, ele tinha admiradoras suficientes, mas de alguma forma, não se concretizava, não surgiam sentimentos profundos por essas mulheres, e o homem não tinha vontade de construir mais uma família infeliz. No fim das contas, ele decidiu não apressar as coisas. A vida de Andrei já era bastante colorida e rica, tudo lhe convencia. E então, um dia, no bar, ela apareceu, uma beleza com olhos verdes incrivelmente brilhantes. Essa mulher se destacava com sua graça especial de movimentos, suas pernas eram elegantes e leves. E quando seu belo rosto era iluminado por um sorriso branco como a neve, Andrei podia admirar essa visão para sempre, mesmo de longe, é claro. Ele secretamente não se atrevia a revelar seus sentimentos por essa mulher. Ele pensava que ela provavelmente pensaria que mais um frequentador do bar estava se aproximando dela. Além disso, ela provavelmente estava acostumada com esse tipo de atenção. A bela mulher recusou educadamente um pretendente ligeiramente embriagado, e o anel de noivado brilhava em seu dedo anelar, o que deixou Andrei profundamente desapontado. A bela sempre vinha com a amiga Lena, uma habitué do bar há muito tempo. Andrei esperava ansiosamente por sua chegada, a simples presença dessa mulher enchia-o de alegria e ele não conseguia tirar os olhos dela. Ele queria falar com a desconhecida, passar a mão em seus cabelos perfeitamente lisos e abraçá-la pelos ombros elegantes. No entanto, ele sabia que ela não estava disponível e, por isso, Andrei nem sequer tentava se aproximar dela. Embora antes não tivesse sido hesitante em se comunicar com o sexo oposto, agora ele não podia deixar de ser. Afinal, ela era uma verdadeira beleza e se ela o rejeitasse, ele perderia essa magia e não poderia mais admirá-la livremente. Entre eles, surgiria um constrangimento. Ele preferiu que as coisas continuassem como estavam e esperaria por uma oportunidade mais conveniente. Por enquanto, Andrei se contentava com o fato de ela aparecer no bar de vez em quando e alegrar sua presença. Ele nunca havia sentido sentimentos assim antes, nem mesmo pelo seu primeiro amor na escola, pelo qual ele brigou com um valentão que era o dobro do tamanho dele. Nada se comparava a essas sensações. Pena que Valentina não vinha ao bar com tanta frequência quanto ele gostaria. Ele descobriu o nome dela logo na primeira noite, quando ouviu sua amiga chamá-la. Como ele queria pronunciar esse nome, olhando nos olhos da bela mulher. Hoje,
Valentina apareceu novamente no bar e ela estava simplesmente deslumbrante. Como sempre, sua presença deixou Andrei muito feliz e inspirado. Desde o momento em que ela entrou no salão, ele tocou apenas para ela. O homem sabia ler emoções e há muito tempo percebeu quais de suas músicas agradavam especialmente a beleza. Seus olhares masculinos deslizavam em suas direções, mas ela parecia não perceber, provavelmente acostumada com essa atenção desde tenra idade. Hoje, algo indescritível mudou nela. Mais tarde, Andrei entendeu o que estava acontecendo. Seus olhos estavam tristes e, por alguma razão, o anel de noivado que a havia decepcionado desapareceu do seu dedo. Ele se perguntou se Valentina o esquecera acidentalmente ou se ela brigara com o marido. Andrei egoisticamente esperava que fosse a segunda opção. Ele estava tocando uma das músicas favoritas de Valentina e pensava se finalmente deveria se aproximar dela ou se ainda não era a hora certa. Hoje parecia que ela estava tendo uma noite especial. Andrei podia sentir isso. Talvez essa fosse a sua chance. Afinal, ele não poderia passar a vida toda admirando-a de longe, nunca se atrevendo a falar com ela. Isso não era típico dele. Normalmente, ele era muito mais corajoso. Seja o que for, pensou Andrei. De acordo com os termos do contrato, ele ainda tinha uma hora para tocar e, depois, talvez finalmente, fosse até ela ou talvez não seja o momento certo ainda. Com determinação, ele certamente encontrará uma oportunidade para falar com Valentina hoje, ou pelo menos tentará. Tendo tomado essa decisão, Andrei se acalmou e até ficou feliz. Seu sonho se tornaria realidade hoje. Finalmente ele chamaria pelo nome a mulher que secretamente admirava. Já faz um ano que você notou como os caras olham para você aqui? Perguntou Lena. O Max é um completo idiota por perder uma beleza como você. Além disso, sua amante também não é nada mal, acrescentou tristemente Valentina. Ela também é jovem, mas não se pode negar que o gosto do Max é ótimo. Amanhã, quando eu acordar, ligarei para ele logo de cara e direi tudo claramente. Sim, isso mesmo, não vamos prolongar isso. Quem sabe, talvez liguemos para ele agora mesmo. Eu também quero mandar algumas palavras carinhosas ao seu marido, mas agora não é a hora, disse Valentina com um sorriso guerreiro. Era bom sentir o apoio de suas amigas, e ela se sentia grata por isso. Como preferir, encolheu os ombros Lena, notando algumas pessoas conhecidas e acenando animadamente para elas. Elas a chamaram para a mesa deles, e a amiga se afastou por um momento. Valentina aproveitou a oportunidade e mergulhou no celular. Seus filhos enviaram fotos da última conferência deles, e Valentina orgulhosamente as examinou. As crianças eram sua felicidade e luz na janela. Ah, como será difícil contar essas notícias desagradáveis a eles. Terão que descobrir que o pai deles levava uma vida dupla há vários anos. Isso será um golpe. Boa noite, Valentina desviou os olhos da tela quando o músico que estava entretendo o público sentou-se em sua mesa. Nada de extraordinário. Ela viu muitas vezes guitarristas iniciando conversas com os convidados. Olá, ela sorriu em resposta. O homem olhou para ela com calor e sorriu amplamente. Você está incrível hoje à noite. Havia uma música melancólica tocando, não gosto. Quer que toquem algo especial para você? Que música você mais gosta? Não importa, sua música é maravilhosa. Muito obrigada, confessou Valentina. Sempre gosto muito da sua performance. Andrei sorriu para si mesmo, não havia nada de se não fosse encomendado. Ele realmente tocava para ela. Vou me apresentar, sorriu o guitarrista. Para que você saiba de quem é a música que você gosta. Andrei. Valentina e Lena, apresentou-se Valentina. Podemos nos tratar por um tu, parece que estou no trabalho, muito formal. Também gosto mais assim, concordou Andrei. No final das contas, as pessoas vêm aqui para relaxar e se divertir, esquecer o trabalho. Voltamos à mesa, Lena voltou a se juntar a eles. Como sempre, ela ficou feliz com a oportunidade de conversar com alguém novo. Os três se divertiram muito, riram, conversaram sobre tudo.
Andrei falava com as duas, mas era evidente que estava especialmente interessado em Valentina, e ela se sentia lisonjeada com a atenção. E estranhamente, naquela noite, ela estava feliz, mesmo que fosse difícil de acreditar. O bar logo fecharia. Lena olhou para o relógio. Uau, já é quase 4 da manhã, surpreendeu-se. Sugiro darmos um passeio pela cidade à noite, Andrei sugeriu e acrescentou, não quero me despedir de uma companhia tão alegre. E assim, os três adultos caminharam alegremente pelas ruas desertas do centro histórico, com edifícios dos séculos XVIII e XIX ao seu redor. Ainda estava escuro, iluminado apenas pelas luzes das ruas, e tudo parecia uma cena de conto de fadas. Como é bonito aqui, exclamou Valentina. Ela nunca tinha estado no centro àquela hora. Era simplesmente mágico. Você é linda, disse Andrei. Olhando diretamente nos olhos dela, Andrei disse, então, meu sonho se realizou, eu te disse. E eu também sou bonita, acrescentou brincando Lena. E eu, também, muito bonita, responderam Valentina e Andrei em coro. Depois, eles colocaram Lena em um táxi, já que ela havia bebido um pouco além da conta no bar e precisava voltar para casa o mais rápido possível. Valentina e Andrei ficaram sozinhos. Você me acompanha até o carro? Perguntou Valentina. Já está na hora de eu ir embora também. Eu tenho uma ideia melhor, disse Andrei misteriosamente. Eles voltaram para o bar, e o homem levou a nova conhecida até sua amada moto Ashe, meu fiel corcel. Andrei acariciou carinhosamente o veículo no lado convexo. Você já andou em algo assim? Perguntou Valentina. Nunca, confessou ela, tudo isso parece um sonho, esse telefone rosa, em seguida, a solidão em seu apartamento e, de repente, essa avalanche de memórias, depois esse encontro no bar com o guitarrista local, e agora, ainda uma moto. Parece que o destino decidiu dar uma chance à mulher que se tornou mãe muito cedo, para recuperar os momentos perdidos da juventude. Andrea levou até a porta de sua casa rapidamente, o sentimento era de que eles não estavam viajando pelas quase desertas estradas da cidade, mas sim voando alto no céu. Valentina abraçou Andrei firmemente pelos ombros. Ela não conseguia ver os sorrisos felizes em seu rosto durante todo esse tempo. Foi tão incrível, confessou Valentina quando eles chegaram ao destino. Ela parecia um pouco atordoada. Eu entendo, sorriu o homem. Ele olhava para o belo rosto corado de Valentina e, mais do que qualquer outra coisa, tinha vontade de beijá-la, mas algo dizia que ainda não era a hora. Então, para se despedir, Andrei apenas fez uma reverência cavalheiresca e tocou seus lábios nos dela de forma ligeiramente teatral. Valentina respondeu ao gesto com reverência brincalhão e disse, nos vemos no bar novamente. O homem, saltando na moto, acrescentou, estou realmente ansioso por isso. Valentina sorriu para ele, e essas palavras e sorriso ecoaram na alma de Andrei com calor. Ele dirigiu pelas ruas da cidade que estava acordando e lembrava os detalhes daquela noite mágica. Valentina claramente não se opunha à sua atenção, pelo contrário, ela parecia gostar disso. Andrei notou isso. Eles trocaram números de telefone. Amanhã devo ligar e convidá-la para ir ao cinema ou apenas para passear, como ela preferir. Então eles poderão conversar mais intimamente e se conhecer melhor. Hoje, nenhum deles falou sobre si mesmo, eles apenas riam e brincavam. Andrei sentia exatamente assim. Essa noite foi maravilhosa, e ele estava ansioso para descobrir o que a deixava tão triste no início da noite. Talvez ele consiga descobrir a razão amanhã. Valentina acordou perto do meio-dia e imediatamente se lembrou do telefone rosa e das fotos nele. Ela se sentiu enjoada, hoje será difícil explicar tudo ao marido. Eles, com certeza, se separarão mais tarde, ela terá que contar tudo aos filhos. Valentina se serviu de café e ligou a TV. A vida após a partida de Max não acabará. Ontem à noite provou isso. Ela conheceu uma pessoa muito legal. Incrível. Um sorriso leve tocou os lábios de Valentina quando o telefone tocou. Era Lena. Então, como ele não ronca? Lena perguntou sem nem mesmo dizer olá. Pare de brincadeira, respondeu Valentina, Andrei simplesmente me levou para casa na moto, é só isso.
E aquele guitarrista, que bobo ele é, ficou olhando para você apaixonadamente a noite toda, e você o rejeitou. O novo cara é o melhor remédio para feridas na alma. Eu realmente não sei se ele ainda é o mesmo cara, confessou Valentina. Ele me deixou em casa, se despediu como um cavalheiro e partiu. Bem, é claro que ele estava se comportando como o rei da neve lá, eu te conheço, mas ele sugeriu que nos veremos novamente, Valentina esclareceu. Eu nem estava planejando recusar o encontro. Na verdade, estava pensando em Max assim que acordei. Não, ainda estou meio triste, estou reunindo coragem, só não por muito tempo. Se reúna e não hesite, não deixe a culpa recair sobre você. Talvez você me leve junto para me apoiar? Vamos lá juntos, estou ansiosa para dizer algumas palavras gentis a ele. Obrigada, mas devo fazer isso sozinha. As amigas conversaram mais um pouco e se despediram em breve. Valentina olhou para o telefone, sabendo que era hora de ligar para o marido. Finalmente, ela decidiu: oi, precisamos conversar seriamente. Estou a caminho, estou dirigindo até você. Sua máquina foi consertada, estou levando-a agora mesmo. Assim que Max atravessou a porta, Valentina percebeu que algo estava errado com ele, ele parecia perturbado de alguma forma. Será que ele suspeitava que ela sabia de tudo ou será que Lena ainda tinha contato com ele? Valentina, afinal, lhe contou que estavam tendo problemas no trabalho e que todos estavam saindo no sábado. Ela disse isso porque não queria ir com ele, essa foi a primeira coisa que lhe ocorreu. O que está acontecendo? Max olhava fixamente para sua esposa. Como eu devo entender tudo isso? O telefone rosa. Ontem à noite eu encontrei enquanto você ia pagar no posto de gasolina, e havia tantas fotos interessantes nele, Max entregou a ela. Então é isso? Você está ciente. Valentina ficou curiosa para ouvir a continuação. À medida que o marido infiel começava a se justificar e se esquivar, Valentina esperava ver surpresa, confusão e culpa em seu rosto, mas Max parecia calmo e imperturbável, como sempre nos últimos anos. O tubarão dos negócios estava ciente do olhar de Valentina, suas lágrimas novamente se aproximavam, ela queria ser forte e fria, mas não conseguiu, a traição de alguém que ela considerava tão próximo a machucava muito. Max estava confortavelmente acomodado na poltrona. Eu também estava prestes a dizer a você. Não temos um relacionamento há vários anos, eu percebi isso. Você é tão forte e frio, e não funcionou comigo. A traição, você entende, durou tantos anos, levou uma vida dupla, Valentina ficava cada vez mais irritada. Max permanecia tão imperturbável, como se sentisse que estava certo, e isso a deixava ainda mais irritada. Por favor, vamos falar de forma construtiva, disse o marido, olhando para ela com uma mistura de pena e antipatia, aquele olhar a humilhava. Mas, o que há para dizer, estamos nos separando o mais rápido possível, não há outras opções, nem sei como você vai explicar às crianças que nos enganou por tanto tempo. Queria te contar tudo isso, Max continuou com cuidado. Candidato a deputado, você sabe. Eles até colocam seus cartazes por toda a cidade. Eles me irritam. Então, é por isso que fiquei em silêncio por tanto tempo. Não posso abandonar uma esposa com quem vivi por 20 anos por uma jovem amante, minha reputação impecável vai sofrer, é por isso, Valentina. Eu entendo que agi feio com você, disse ele, e Valentina podia sentir que estava errado, mas não podia simplesmente perdoá-lo. Isso é um eufemismo, você está certa. Eu também não estou feliz com essa situação. Mas tenho um enorme pedido a você. Você tem um pedido para mim? Sim, é para o bem do futuro de nossos filhos. E também para o seu, na verdade. É interessante. Vamos fingir ser uma família unida e forte até o outono. Compareceremos juntos a algumas recepções. E depois que tudo terminar, faremos tudo como você deseja. Bem, você está surpreso. Valentina olhava para o marido e percebia que não conhecia mais aquele homem. Ou seja, tudo o que importa para você nessa situação é se você vai sofrer ou não. Sua reputação. Se eu conseguir poder, isso será vantajoso para nossa família, para as crianças.
por sua vez, terei mais oportunidades de ajudar os filhos. Seus filhos já estão se virando sozinhos há muito tempo, lembrou Valentina. E você também não vai ficar magoada. Agora você é uma pessoa próxima para mim, a mãe dos meus filhos, pode vir até mim com qualquer problema. Saia, Max. Valentina de repente percebeu que não aguentava mais a presença do marido, que um dia amou tanto. Está bem, farei o que você está pedindo. Mas por favor, vá embora agora. Sinto muito, disse Max antes de cruzar a porta e, quase esqueci. Estacionei seu carro no estacionamento atrás da casa. Aqui estão as chaves. Tudo simples e fácil assim. Sem histeria, gritos ou tentativas do marido de se justificar. Ele, ao que parece, já planejava se separar, mas só depois de alcançar seus objetivos. Pouco depois, Andrei, um novo conhecido do bar, ligou para ela e a convidou para sair. Por que não? Ontem ele conseguiu distrair Lena de seus pensamentos tristes. Talvez agora aconteça o mesmo. Não queria ficar sozinha com suas angústias naquele apartamento vazio. Não queria. Valentina e Andrei logo se aproximaram. Eles compartilharam suas histórias difíceis. Não é à toa que dizem que uma dor compartilhada é metade da dor. E para ele e para ela, ficou muito mais fácil depois de compartilharem seus segredos. Foi como uma sessão de terapia, mas em um ambiente mais agradável e descontraído. Valentina gostava de se sentir bonita, desejada e incrivelmente atraente. É assim que Andrei a via, isso estava claro em seu olhar e ações. Ela percebeu que sua presença o fazia mais feliz, apenas com sua presença. Como isso era agradável depois do frio. Apesar da indiferença de Max, Valentina cumpriu honestamente seu dever, interpretando o papel de esposa exemplar com seu quase ex-marido. Ela teve que comparecer a várias ocasiões, onde posaram juntos para as câmeras como o casal perfeito. Em uma dessas ocasiões, Valentina até teve que responder a uma pergunta picante de uma jovem jornalista, que queria saber como eles conseguiram manter um relacionamento amoroso após uma década de casamento. Foi até engraçado para Valentina, pois ela sabia que um verdadeiro perfil da vida de Andrei causaria dor. Mas assim, ela se divertiu falando sobre amor, compreensão mútua, pilares de qualquer relacionamento forte. Nesse momento, Max parecia bastante tenso, provavelmente com medo de que a esposa ofendida explodisse a qualquer momento e arruinasse tudo. Mas Valentina já não se importava, ela estava apenas esperando o outono e o fim desse teatro. Na verdade, isso não mudava nada, ela só queria deixar de ser a esposa de um homem que, na verdade, ela não conhecia. Alguns meses após se conhecerem, Valentina se mudou para a casa de Andrei. Eles decidiram por um tempo onde morar, na casa dele ou na dela. Foi quando ele disse que um verdadeiro homem deve traga a mulher que você ama até você e de outra forma não. Valentina obedeceu com prazer. Andrei era uma pessoa versátil. Quando eles se conheceram no bar, Valentina pensou que ele fosse um guitarrista, sempre jovem de espírito, alguém que não conhecia seriedade e responsabilidade. Mas, na realidade, seu escolhido era também um talentoso cirurgião. Com orgulho e grande prazer, ela observava como as pessoas no hospital o respeitavam, médicos e pacientes. Uma vez, ela teve que esperar no departamento até o final de seu plantão. Chegou um paciente complicado, e parece que somente Andrei poderia ajudá-lo. Você salva vidas, disse ela, quando ele finalmente ficou livre naquela noite. Você é maravilhoso. Você é o melhor. Ah, você está me envergonhando, Andrei ficou um pouco envergonhado. Vamos ao bar, hoje tem uma nova banda tocando. Seria interessante ouvir. Estou feliz por ter te conhecido, confessou Valentina. Era a mais pura verdade. Valeu a pena experimentar a dor da traição do marido para encontrar alguém tão sincero e amoroso. A mulher estava se banhando em seu amor e cuidado. Ela nunca se sentiu tão pacificada e feliz. Pouco antes dos eventos que Valentina e Max tanto esperavam, ele ligou para ela. Era uma manhã de trabalho comum. Mas nós concordamos em não explicar nada, gritou o marido no telefone. Ele nunca esteve tão fora do comum.
Você prometeu que continuaria desempenhando o papel de minha esposa até o outono. E é isso que estou fazendo, respondeu Valentina. Não grite. Diga com calma. O que aconteceu? Você ainda não verificou o site de notícias local? Ainda não teve tempo? Lá tem uma foto de você com algum cara, juntos em uma motocicleta, tirada em frente ao bar. Vocês já tiraram os capacetes, então estão com os rostos bem à mostra. Os paparazzi já estão nos seguindo. Valentina, você está brincando? Você perdeu completamente a noção, esqueceu quantos anos tem? Que bares, que motocicletas? Claro, só você pode arrumar uma amante que é apenas um pouco mais velha que nossos filhos. Eu não tenho esse direito. Sim, namore com quem quiser, eu não me importo, só pedi para agir civilizadamente até o outono. Mas por que você está tão preocupada com algumas fotos tolas? Talvez você tenha dado uma volta de moto com um primo ou algo assim. Espere, vou te enviar o link agora, prometeu Max e desligou. Valentina imediatamente recebeu uma mensagem com um link e uma nota, mas você realmente me criou um problema. O link levou para o site de notícias local, onde as fotos dela com André estavam em destaque, eles já tinham tirado os capacetes e se beijado. Sim, a versão com o primo claramente não vai funcionar aqui. Parecia que Max realmente estava se tornando uma figura influente na cidade, pois alguém estava observando-o de perto, examinando as fotos. Valentina pensava em como mal podia esperar que tudo isso acabasse. Ela queria parar de fazer parte da vida de seu ex-marido. O incidente com as fotos não prejudicou muito a carreira atual de Max, pois no outono tudo correu bem para ele. Ele conseguiu o cargo que desejava. Naquele dia, ele até ligou para Valentina com uma voz alegre, agradecendo-a por ter adiado oficialmente o divórcio e prometendo que resolveria tudo dentro de um mês, e foi exatamente o que aconteceu. Em breve, Valentina recebeu uma convocação para o tribunal. Você vai me acompanhar? Perguntou Andrei. Não precisa, você é mais necessário no trabalho. Lá você é definitivamente mais útil. E isso é apenas uma formalidade. No tribunal, Valentina foi aguardada por... Foi uma surpresa desagradável descobrir que a casa da família, os carros, a casa de campo em uma área nobre e tudo mais pertence a uma certa Angelina Sergievna. Ou seja, o casal não possui propriedades adquiridas em conjunto, então não há nada a dividir. A única coisa que restou para Valentina foi o estúdio que Max lhe deu de presente de aniversário. Essa é sua amante, é isso? Perguntou Valentina enquanto assinava os papéis, praticamente já como ex-esposa. Max sorriu, claro. Ou seja, você confia tanto nela que transferiu toda a propriedade para o nome dela para que eu não recebesse nada, certo? Isso é justo, admita. Você ficou em casa enquanto eu construía uma carreira, arriscava e pensava que foi fácil para mim? Eu criei nossos filhos, lembrou Valentina. Assim que eles cresceram, eu arrumei um emprego, ganhando uma ninharia, rebateu Max, eu estou deixando um apartamento inteiro para você, isso é mais do que generoso considerando nossa situação, disse Valentina. Eu não estou chateado, encolheu os ombros. Só que você está me decepcionando cada vez mais. Que bom que estamos nos separando. Surpreendentemente, os filhos receberam a notícia de que os pais não estariam mais juntos com bastante calma. Ambos tinham uma vida agitada em Moscou. Novos empregos, novas oportunidades. Os amigos e rapazes constantemente viajavam para conferências e Olimpíadas. Ah, deixem vocês, são adultos e têm o direito de decidir como viver. Para nós, vocês ainda serão mamãe e papai, sorriu o filho mais velho para Valentina na tela do laptop. Ela acabará de contar cuidadosamente às crianças que eles haviam se separado, mas que eles ainda os amavam da mesma forma, ambos os filhos. Após a conversa com os filhos, Valentina se sentiu aliviada, afinal, estava preocupada que os rapazes ficassem abalados com a notícia. No entanto, eles aceitaram a notícia com leveza, a vida continuou seu curso. Valentina estava absolutamente feliz com André. Eles se entendiam sem palavras, quase por telepatia,
e viajavam muito, explorando os arredores da cidade e as atrações locais. Sempre que o tempo permitia, iam para lugares mais distantes, muitas vezes na adorada moto de André. Você merece isso, ela realmente ficou feliz pela amiga Lena. Aliás, você também contribuiu para minha felicidade, Valentina sorriu. Quem me chamou para sair naquela noite? Ah, esqueça, Lena acenou com a mão, não foi naquela noite, mas em outra. Ele teria se aproximado de você mais cedo se não fosse por ser a esposa exemplar do Max, não prestava atenção em nada assim. É verdade, confirmou André, um ano inteiro e não tive coragem de me aproximar de você, apenas observava de longe e nem esperava nada, afinal, você usava um anel no dedo, a carreira do Max estava em ascensão. Valentina não acompanhou a vida dele de propósito, mas artigos e vídeos sobre ele sempre apareciam na internet, afinal, seu ex-marido havia se casado com sua Angelina Sergievna. Notícias sobre o casamento foram divulgadas na imprensa, mas não causaram muito impacto, hoje em dia não surpreendem mais ninguém com novas esposas. Já se passaram 2 anos, André e Valentina agora são marido e mulher. Eles queriam muito ter um filho juntos, mas a gravidez tão esperada não acontecia, então eles decidiram adotar uma criança de um orfanato. Será melhor assim, assegurou André, fazemos uma única criança abandonada e solitária feliz na Terra. Valentina compartilhava completamente essa opinião, ela examinou por muito tempo os perfis das crianças órfãs e finalmente, com André, encontrou um menino de 2 anos com grandes olhos azuis que roubou seu coração. Os olhos dele pareciam perdidos, na verdade, ele parecia ter 10 anos. Então, ao que parece, eles farão não uma, mas 2 pessoas felizes. Valentina estava nervosa, mas aguardava ansiosamente o final de setembro, quando estava marcado o encontro com as crianças. André também estava ansioso pela reunião. Valentina estava trabalhando com contratos quando Lena, visivelmente agitada, entrou em seu escritório. Outra inspeção está vindo até nós, supôs Valentina. Não, é uma notícia, não sei se é boa ou má para mim, provavelmente é boa. Bem, ele tinha que aprender sobre a lei do retorno, explicou Lena, pois Valentina não entendia nada. Vamos, explique direito, não estou entendendo nada. Em geral, agora é assim, li sobre o seu Max, veja você mesma. Lena fechou a janela do programa de trabalho no computador de Valentina e abriu um site de notícias. Ela clicou com o mouse e diante dos olhos de Valentina apareceu um artigo com fotos. Seu ex-marido estava posando com um rosto sombrio algemado, cercado por policiais. Com o coração batendo furiosamente, Valentina leu o texto. Max foi preso por desvio de fundos e enfrentaria uma pena bastante séria. Sem mencionar que seu futuro já estava comprometido. Era como uma queda completa do que já foi um marido amado. Valentina sabia que o trabalho e a carreira significavam tudo para ele. Que horror! Disse a mulher. Diferente da amiga, ela não sentiu alegria alguma ao ver o sombrio Max. Mas, afinal, ele ganhou dinheiro, agarrou você por causa de uma jovem bonita e jogou fora as crianças. Como você emite, assim será devolvido, ele jogava aforismos. Milena, pare. Ele ainda é o pai dos meus filhos. Oh, os gêmeos ainda precisam ser informados disso de alguma forma, sim, provavelmente eles já sabem sobre isso, eles até falaram sobre isso nas notícias federais, a quantia? Decente, gritou Maxic para todo o país. Bem, filho não é responsável pelo pai, agora não são os mesmos tempos, não afetará as crianças, disse Max com amargura, pronunciou Valentina. Ah, por que você está com pena dele? Ele juntou dinheiro suficiente, pode subornar alguém, vai receber uma pena suspensa e vai desfrutar a vida com sua jovem esposa nas Canárias. Esses não desaparecem facilmente, Lena estava errada. Max foi preso afinal. Valentina veio visitá-lo uma vez, afinal, eles não eram estranhos, muito os unia. André a apoiou nessa decisão e até a levou para a colônia, mas não entrou, ficou esperando no carro na entrada. Max parecia pálido e magro, não havia mais traços de sua confiança, diante de Valentina estava sentado um homem despedaçado e confuso. Eu não esperava que você viesse me visitar, surpreendeu-se-lhe ao ver a ex-esposa.
E Angelina, ela nunca esteve aqui, estranho, Valentina ficou surpresa. Ela é assim, daquelas pessoas que estão ao lado apenas na alegria. Mas por que você não pagou a dívida? Teria recebido uma pena suspensa, afinal, você tem dinheiro. Nada, eu não tenho, respondeu Max com pesar, tudo foi transferido para a esposa, assim como nossa casa, não me lembre. Sei que sou um tolo e um vilão. Como nossa casa e tudo mais eram mais seguros, pelo menos eu pensava assim, se minha empresa não tivesse falido, não precisaria me separar do meu patrimônio, na verdade, eu não tinha nada. E você? Valentina não podia acreditar no que ouvia, ela não tentou tirá-lo daqui, como você pode ver, disse que não é responsável por meus erros e que meus problemas são apenas meus. E agora diga-me, o que você conseguiu e que era o que você merecia, Max? Bem, você está em grande apuro. Como eu lamento não poder te ajudar, eu sei que você definitivamente tentaria me salvar em tal situação, apesar de tudo, obrigado. É importante para mim ouvir isso. Valentina saiu da colônia completamente perplexa, contou tudo para André, e você não vai acreditar, depois disso ele não acreditou mais na lei do retorno. No outono, a família de Valentina e André teve um acréscimo, eles tiveram um filho e uma filha. Estou acostumada a me tornar mãe em lote, ria Valentina abraçando as crianças, os pequenos ficaram sinceramente felizes por finalmente terem uma família, seus rostos animados. Os olhinhos eram a melhor recompensa para os novos pais. Vocês são tão incríveis, disse Lena, que veio visitá-los, enquanto abraçava o filho de 2 anos de Valentina e André. Como eu senti falta dos filhos dela, são quase da mesma idade, eles se divertem muito e se dão bem juntos, enquanto isso, as crianças brincavam com a irmãzinha na sala ao lado, os 3 quase da mesma idade, então estavam se divertindo muito. Valentina sorria ao ver essa cena idílica, agora ela se sentia necessária e muito amada, finalmente estava no seu lugar. André se aproximou e a abraçou pelos ombros. Após as festas de Ano Novo, a família numerosa partiu para a região vizinha para visitar os pais de André. Eles levaram a filha dele do primeiro casamento, Alenka, com eles. Valentina nunca tinha visitado os sogros, normalmente eles vinham até eles, e agora André e Valentina estavam levando as crianças para apresentá-las aos avós, que aguardavam ansiosamente o encontro com os netos. Valentina gostou da casa grande e aconchegante deles. Os pais de André moravam em uma área residencial, com um pequeno jardim bem cuidado e uma piscina. Assim que chegarem no verão, não vão querer sair daqui, assegurou o avô piscando para as crianças. Mal posso esperar, exclamaram as meninas em coro, e o bebê sorriu timidamente. Ele ainda não estava acostumado com os novos parentes e ainda estava um pouco tímido. Depois, todos se sentaram na sala de estar ao redor de uma grande mesa. A mãe de André preparou muitas coisas deliciosas, ganso assado, batatas, saladas e sanduíches quentes. Era evidente que ela se esforçou para receber queridos convidados de forma grandiosa. Valentina sentia que estava agradando aos pais de André, e ela também apreciava essas pessoas simples e amigáveis. Depois do jantar festivo, Valentina ajudou a limpar a mesa, enquanto André e seu pai entretinham as crianças do lado de fora. O carinhoso avô havia preparado um escorregador para os pequenos antecipadamente, e agora eles, com gritos e risos altos, desciam dele em sequência. Observar essa companhia animada era um verdadeiro prazer. Meu filho está tão feliz com você, observou a sogra, após se despedirem de Cristina. Eu estava tão preocupada com ele, ele parecia perdido, mas aí você apareceu e ele voltou a ser o André determinado, alegre e forte de sempre. Nós dois nos apoiamos em momentos difíceis, confessou Valentina. Também passei por tempos difíceis quando o destino me trouxe até ele, acrescentou de forma significativa. Os risos e gritos do lado de fora aumentaram. Os homens haviam iniciado uma guerra de bolas de neve com as crianças. Olha só como eles se espalharam, comentou a mãe de André. Parece que o nosso Andrezinho também foi pequeno como eles há pouco tempo, e agora olha só, ele é um cirurgião respeitável e um pai de muitos filhos. Você poderia mostrar as fotos dele quando era criança? Quero ver como ele era quando pequeno, pediu Valentina. Claro, com prazer, respondeu a senhora idosa. Espere um pouco, trarei os álbuns da cama.
Não, não precisa, são pesados, objetou Valentina, acomodando-se no confortável sofá. Naquele lugar, ela se sentia surpreendentemente bem e acolhida, percebia que os laços eram genuínos, não apenas uma tentativa de agradar. Eles conversavam naturalmente, como se a conhecessem desde a infância. A sogra voltou com alguns álbuns antigos e, primeiro, mostrou fotos do pequeno André quando recém-nascido. Naquela época, meu marido estava interessado em fotografia, explicou a mulher idosa. Ninguém tinha sua própria câmera naquela época. Agora é assim? Difícil de imaginar. E nós tínhamos um marido que revelava ele mesmo o filme, imprimia tudo no banheiro, se não fosse por isso, não teríamos nenhuma foto de nosso filho pequeno. Valentina olhou com um sorriso para o rosto enrugado do indefeso e minúsculo bebê, não encontrando nenhuma semelhança com o marido atual dela. Mas isso não é surpreendente. Em seguida, vieram fotos de Andrei por volta dos 2 anos de idade, e Valentina percebeu por que escolheu a ficha de adoção de um filho em sua infância. Seu marido era igual a esse garotinho de olhos escuros. A sogra também percebeu isso. Quando Andrei me enviou uma foto do seu bebê, eu amei imediatamente de todo o coração, porque ele era exatamente igual ao pequeno Andrei. Sim, é surpreendente. Observando as fotos de infância de seu marido mais velho, Valentina sentia uma estranha sensação, uma ideia rondava sua cabeça, mas ela não conseguia agarrá-la. E de repente, a mulher se assustou com a surpresa e logo entendeu. Mas como? Isso é possível? Na frente dela estava uma foto de Andrei no jardim de infância. E esse Andrei já na formatura. A sogra sorriu. Ah, ele amava mesmo ir ao jardim de infância. Valentina apontou para a pequena garota na primeira fileira, com laços vermelhos exuberantes e joelhos ralados. Essa sou eu. Valentina tinha uma foto exatamente igual em casa. Finalmente, ela entendeu qual sensação a perseguia. Andrei era o mesmo amigo do jardim de infância que lhe deu um anel feito de arame e prometeu se casar. O que? Ele manteve sua palavra. Exclamou a sogra, batendo palmas. Nós realmente morávamos na mesma cidade naquela época, e Andrei frequentava o jardim de infância local. Parece que vocês se conhecem desde a infância. Temos que contar tudo ao pai imediatamente. Após saber de tudo através de Valentina, Andrei brilhou de felicidade. Mas não é à toa que parecia que te conheço a vida toda. Claro que lembro daquela garotinha. Eu me apaixonei de verdade por você aos 5 anos. Isso é impossível de esquecer. Mas será que coincidências assim acontecem? É como se fosse um milagre. Não consigo acreditar. Valentina, com certeza, é um milagre, minha vida ao seu lado é uma coisa milagrosa. Se você gostou desta história emocionante, convido você a se inscrever no canal para receber mais conteúdos incríveis como este. Clique no botão de inscrição e não perca nenhuma novidade.